Seja bem-vindo ao canal Rafael Tavares 320. Aqui, sempre uma nova live para descontrair. Aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Quanto tempo, saudade de vocês. Ótima noite, obrigado sempre por estar aqui no canal Rafael Tavares 320. Tô falando meio baixo, meio desafinado que eu estou com uma dor de garganta, faz parte, né? Em breve volto com as nossas lives, com nossos convidados aqui no canal, tá bom? Obrigado a todo mundo que tá assistindo, sempre tá comentando aqui no chat da live. Eu vejo todos os comentários, né? Chega a notificação aqui no YouTube, eu acompanho todo mundo. Obrigado mesmo a galera que sempre tá participando, você que tá se inscrevendo agora, você que tá chegando agora. Muito obrigado por essa parceria, esse carinho pelo meu trabalho, certo? Combinado? E aqui é sempre assim, sempre tem um convidado diferente, com deficiência, sem deficiência, contando a sua história, o seu relato de vida, se é deficiente, como que ficou deficiente, por quê, se nasceu, se foi acidente, se não é deficiente ou se está relacionado na área da pessoa com deficiência, também conta a sua história, como que tá no meio dos deficientes, e aí a gente vai trocando ideia aqui, tá bom? Realmente, desculpa, eu tô meio afogado aqui, mas tá bom. Hoje vamos relembrar, vamos matar a saudade, a live da Adriana Mancini. Eu inventei de mudar a configuração aqui no OBS e a Anta achou que era o rei do OBS, o rei do magos do OBS, e a Anta configurou errado. Então a live começou um pouquinho sem áudio, né? Mas não faz mal, a gente não perdeu nenhuma pergunta, porque quando eu percebi que tava sem áudio, eu arrumei na hora, e as perguntas que eu já tinha feito, né, eu acabei fazendo novamente. Então a live tá inteirinha, um bate-papo muito legal com a Adriana Mancini de São Paulo, foi legal demais, a família dela participou, deixaram perguntas aqui, foi muito legal essa live, esse bate-papo com a Adriana Mancini, falando sobre educação, as formações dela, educação inclusiva. Foi muito legal. Então eu convido você nessa noite a assistir, a matar saudade para você que já assistiu e para você que não assistiu ainda, a assistir essa live de hoje com a Adriana Mancini, que tá bem legal. E a primeira pergunta que eu faço para ela: Adriana, você tem o inglês? Como que tá aí? Tá apurado já o inglês, espanhol? Ou não tem outro idioma? Como que tá, minha amiga? Tem inglês e tem espanhol. Tentei aprender alemão e me arrependi. É mesmo? Não deu conta? Não gostou? Não, eu não tenho garganta, mas não, eu vou voltar a estudar, pretendo voltar a estudar o alemão, até porque ele tem muito link com o inglês, né? E eu gosto muito de inglês, tanto que também dei aula de inglês, e ainda dou, porque eu adoro dar aula de inglês. E faz parte das minhas observações, do meu outro lado profissional. 8 horas e mais 15 minutinhos, comecinho da live, conversando agora com a Adriana Mancini. Ela mora em São Paulo, é jornalista e tem um monte de formações, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma, com certeza, aqui. Deixa a sua pergunta para ela aqui no chat. Resolvi a questão do áudio aqui que vocês comentarem. Muito obrigado pela informação aqui do chat. Valeu todo mundo. Deixa sua pergunta aqui para Adriana Mancini. Você é filha única? Sou e tenho minha irmã. Como? Pera aí que aí a conta não bate. Eu cresci como filha única, né? E só depois, assim que eu entrei pra faculdade de jornalismo, inclusive, acabei descobrindo que eu tinha uma irmã mais velha, que eu não conhecia ela, Gabi. Aí eu passei a ter uma irmã. Mas eu cresci 18 anos da minha vida como filha única. Caramba! Que doideira!
Pois é, virou casos de família. Sério? Vixe, Maria. Cara. Mas super tudo bem resolvido. Tenho muito amor pela minha irmã, os meus sobrinhos, a Maia, o Luca, que são as minhas preciosidades. E como é seu contato assim com ela? Ela não mora aqui em São Paulo, então não é tão frequente quanto eu gostaria. Inclusive, eu acho que eu até falto muito, né? Que na rotina, na correria, acabo não conseguindo ir visitar tanto os meus sobrinhos. Mas sempre que possível a gente mantém contato. É difícil um pouquinho, porque, imagina, mãe de 2, ela cuida do negócio dela, né? Que ela tem uma clínica de estética em São José dos Campos. Sim. Então a gente fica com o horário um pouquinho apertado, mas sempre que dá a gente conversa, sempre que eu posso eu fico jogando Roblox com a minha sobrinha também. Eita. Ela tem quantos anos? Minha sobrinha? A sua irmã mesmo. A minha irmã? É. Peraí, eu tenho que lembrar quantos anos eu tenho agora. Eu sou péssima com a idade. Eu tô com 32, então ela vai fazer 35? Então ela veio um pouquinho antes que você, cara. Foi. Mas demorou pra ela aparecer. Demorou um pouquinho. Demorou um pouco. Caramba. É por isso que é legal fazer live. Você mata a saudade dos amigos, pra quem você, assim, não conversa todos os dias. Então aqui é uma maneira da gente tá, entre aspas, se falando, se vendo. 2, cada um vê com uma presepada, com uma história diferente, uma história... Aprende mais sobre os outros, né? Exatamente, uma história diferente, uma cultura, um ritmo diferente de vida, que é muito legal mesmo. Isso é bacana. Olha, surpresas. A gente tava falando agora há pouco, 10 anos que a gente se conhece, não sabia disso, ó. 10 anos, a gente se conheceu na Reatec, e aí, graças ao meu computador, 2014 e 15. Foi 2014 e 15. Eu tava na produção da rádio e vocês tentando me levar à loucura. Nisso já apareceu a unir ali com o jornalismo ou foi um pouquinho depois? Já, porque além do meu avô como jornalista, eu tenho um primo também que é jornalista e trabalhava com o Marcos Aurélio. E eu lembro que era 2012... E eu falei, então, prima, eu preciso de um curso, você conhece um curso pra me indicar? Que eu acho que você percebeu pelo meu currículo, eu gosto um pouquinho de estudar. Sim, sim. Então eu queria ver um curso, né, a área dele era rádio. Você tem um curso na área de rádio pra me indicar? Porque eu quero conhecer essa área também. Daí, claro, olha só, o meu chefe, o Marcos Aurélio, ele tá dando esse curso, ele tem a ONG Unir, que era o curso Comunicador Integral, vai lá. E eu fui. Sem saber o que era unir, eu só fui. Eu confiei muito no meu primo. Sim. E fui. No fim, foi uma viradinha de chave. Foi uma virada de chave que foi quando eu comecei a ter contato com pessoas cegas. Porque basicamente eu e mais uma menina do curso que enxergava. Caramba. E foi muito significativo pra mim essa experiência, porque eu senti que quem na verdade não enxergava era eu, porque eu não tinha contato. Quando que a gente parava pra pensar, né, na questão de acesso, na questão da inclusão, a gente não consegue ter a dimensão até você conviver com alguém. E ainda assim você não tem todo o espectro, porque você não é a pessoa, né? Mas já foi muito importante. Daí eu nunca mais saí da área, né? E como que foi você chegar na sala assim e deparar que você e a sua parceira, sua companheira, eram as únicas enxergantes? O professor também enxerga um pouco, né? Um pouquinho. Mas ele vê longe, né? Ele enxerga pouco, mas vê longe. Exato, Olha, foi muito... Pra mim, eu não sabia se eu estava no lugar certo. Eu entrei, falei meu nome, aqui é o curso tal, é o curso tal. Aí quando você entra numa sala como uma pessoa que enxerga, você tá acostumado que você entra na sala e as pessoas olham pra você.
E a primeira coisa que eu notei é que as pessoas não olharam pra mim. Ninguém deu bola. E eu fui tentar entender o porquê. Eu pensei, caramba, será que, tipo, eu tô atrasada e as pessoas estão irritadas? Uhum. Será que eu fiz alguma coisa? Depois eu fui começar a observar o ambiente. Eu falei, é porque não me viram mesmo. Ai, caramba, que legal. O pessoal dessa sala é muito orgulhoso, ninguém deu bola pra mim. Nossa, deve ser tudo gente tipo, que já tá na área faz tempo. Daí chega essa estudante aqui, toda jovial, saltitando. Eu falei, não, gente, mas... Aí eu identifiquei 2 olhares pra mim, né? É um deles da Tati, a nossa amiga, que tá acompanhando a gente. Sim. E já sentei do lado dela, tipo assim, acho que, né? Sou eu e você aqui. Mas logo a gente virou uma equipe muito bacana. Era aula que era uma vez por semana, de sábado, de manhã. Mas a gente sempre ia, a gente sempre colaborava e foi uma época muito gostosa. Eu como jornalista, estava acostumada a ter que trabalhar sábado de manhã, Sim. né? Mas às vezes a gente levanta para trabalhar, mesmo quando não é de final de semana, e a gente quer ficar na cama, né? Falar, se eu pudesse hoje só ficar aqui. Não tinha um sábado que eu não queria levantar para ir pro curso. Era muito gostoso. Era muito gostoso. Sem contar que o tempo passa rápido, né? Passa. E eu não sei se a questão de tudo ser extremamente novo pra mim, por mais que a questão técnica muita coisa não era, que eu já via na faculdade, mas era uma vivência tão extraordinária pra mim, que eu queria estar lá, eu não queria perder por nada. Eu fiz o curso de locução em Sorocaba, no Senac, e era de sábado, só que daí a gente escolheu o sábado dia inteiro, porque você matava 2 aulas no dia. Como eu sou de Itapetininga e teria já custo para me viajar, ficar longe de casa, então eu aproveitei fazer o curso já sábado, que matava 2 aulas, porque no de semana era uma aula só por semana, mas aí o curso levava tipo 1 ano e meio. Nossa, economizou muito tempo. E você fazendo de sábado, e sem contar que era noite e os horários de ônibus não batiam, eu também não tinha como voltar para casa. De sábado dava pra mim ir e vir no horário bom e, é claro, já matava ali 6 meses de aula. E assim, a gente chegava às 7h30 no Senai, enfim, no Senac, ali já começava a encontrar a galera, chegar 8 horas, aula, 5 horas passava rapidinho. Passa rápido. Eu já fiz aula nesse esquema também no Senac, algumas vezes eu fiz curso no Senac da Lapa. Na área de jornalismo, né? E era bem nesse esquema. Passa rápido, porque são coisas que agregam a gente, né? Então não parece que a gente tá lá forçado, obrigado. Não, a gente quer tá lá. Isso que é bom. Aí a gente, no intervalinho, a gente saía junto, ia tomar café, a hora do almoço, ia sala toda almoçar, tudo junto. Tinha uma cantina lá do Senac, ali a gente ia almoçar todo mundo junto. Oh, coisa boa. No cafezinho da tarde de novo. E é muito massa, muito legal quando você tá fazendo aquilo que você gosta, né? Isso é. Quando significa algo, né? Deixa eu ver a galera que tá participando aqui. Quem que é Marcos Delfino Soares? Quem será? Quem será? Marcos Delfino Soares? Falou boa noite. Boa noite. Que é? Aí, quem mais mandou mensagem aqui pra nós também? Cristina Mancini, conhece? Conheço, minha mãe. Com esse nome não tem como errar, né? É minha mãe, é mamãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Deve estar assistindo junto com meu pai. Com certeza. Abração pra ela, abração também pro seu pai. Como que chama? Luiz. Seu Luiz, abração, seu Luiz. Obrigado, viu? Piero, como que fala isso daqui, meu Deus? Que o nosso leitor... Piero, Piero, agora é meu marido. Maridão também tá assistindo. Esse que é o doutor aqui? Esse é o doutor. Eu falo doutor. Que ele é o meu jurídico. Boa. Precisando aqui de algum processo, já sei quem procurar agora. Já tem doutor Piero. Ele é qual área? Civil. Bacana.
Bacana. Ó, deixa a sua pergunta aqui pra Adriana, tá bom? Pode deixar aqui no chat que a gente vai batendo papo aqui. E aí eu vou olhando o chat e tô acompanhando tudo que vocês estão falando aqui, tá bom? Canal Rafael Tavares 1320, sempre uma nova live pra você. Adriana, e daí você já atuou no jornalismo, fez curso com o Marcos, entrou em uma sala que tinha um monte de cego e você achou que chegou atrasada e tudo mais. Que momento na sua vida você falou, não, acho que jornalismo pra mim, eu acho que não tô tão feliz assim. Na verdade, o jornalismo ficou perigoso. O jornalismo ficou perigoso, é verdade. O jornalismo ficou perigoso. E quando eu voltei, eu estava fazendo matérias investigativas, né? Eu pesquisava, não estava com nenhuma redação. Eu era freelancer, eu fazia investigação e eu vendia as informações. Nem sempre eu vendia as matérias completas, né? E comecei a pisar em muitos calos. E quando você não tem redação, você não tem proteção. E aí que começou a pegar. Na conta eu lembro, coitado... Não sei nem como chegou a ser meu marido, porque assim que a gente tava saindo, eu lembro que às vezes seguiam a gente e a gente tava em algum elevador ou no metrô e alguém do nada chegava e falava assim, você é Adriana, né? Eu sei quem você é. Aí é embaçado. Aí é embaçado. Aí eu falei, bom, como eu comecei a analisar o cenário político da época, que não tava muito favorável, falei, tá na hora de eu ficar um pouco quietinha. Mas, vamos lá, dá mais exemplos do que você investigava, assim, área política, sei lá, uma traição de casal, que tem muito disso, o que você fazia exatamente? Olha, tudo que você investiga, você acaba enfiando em alguma área política. Isso que é incrível. Assim que eu voltei, quando eu voltei da Inglaterra, eu comecei a trabalhar numa empresa de compliance, então eu fazia investigações empresariais. Eu estava querendo trabalhar nessa área para eu conseguir aprender mais sobre investigação, né? E quando eu saí de lá, eu comecei a aplicar na questão do jornalismo. E o que eu aprendia era, você pode estar investigando por que o som do bar da esquina nunca desliga às 10 da noite. Você vai encontrar algum envolvimento político nisso, qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Então, sempre acabava investigando, envolvendo político, e geralmente eram políticos que, bom, se eles acabaram aparecendo numa investigação, é porque não eram muito bacanas, né? Pude contar com alguns políticos muito bacanas também para me ajudar, mas ainda assim ficava muito perigoso. E essas pessoas também sabem investigar. Então, eles sabiam quem eram meus pais, eles sabiam que eu tinha irmã, eles sabiam quem era o meu marido, Piero. E chega um momento onde você já não tá mais colocando a sua vida em risco, você tá colocando a vida dos outros em risco. E foi quando eu parei e pensei, bom, eu costumava dar aula de inglês e preciso pagar as contas. Também é muito perigoso não pagar as contas. Também é. Então, eu fiz essa viradinha de chave. Falei, vou dar aula de inglês. E voltei a dar aula de inglês, só que com uma perspectiva diferente de vida, né? E que eu dava aula de inglês, comecei a dar aula de inglês com 16, 17 anos. A cabecinha era outra. Meu outra. Então, quando eu entrei na sala de aula de novo, mudou tudo. E ainda me colocaram numa sala com criança. E eu achava que eu não gostava de criança. Acredita? Eu achava que eu ia ficar irritada. E eu descobri que não. Que eu adorava as crianças. E as crianças me adoravam. Que as crianças fizeram um motim para eu continuar sendo professora deles. Caramba, que legal. E comecei a perceber que o que eu não gostava era a experiência da Adriana criança. A minha infância era um pouco irritante para mim. E comecei a entrar nessa área de pesquisar sobre aprendizagem, sobre saúde mental, e acabei me aventurando na área de pedagogia e psicopedagogia. Foi aí que eu tive essa virada de chavinha. Essa virada de chave, você achou um lugar tranquilo para você trabalhar,
não envolve a sua vida e nem dos seus familiares. Você já trabalhou com criança? Brincadeira, não. E você tá no meio da criançada. Eu tô no meio da criançada e é bacana porque eu pude ressignificar a minha infância, a Adriana criança. Então foi uma cura minha também. Eu passei a entender muita coisa da minha infância, comecei a entender o que são as memórias. Memórias não são coisas concretas, né? É a minha interpretação daquele momento. Então, não necessariamente as coisas foram daquela forma e isso fez com que eu fosse uma boa professora. Porque além de eu ir nessa viagem tentando entender quem eu era quando criança, eu tinha mais acesso, mais informação para entender dos meus alunos. Então eu entendia eles, como é que estava a cabecinha, como é que estava o processo de desenvolvimento deles. E por isso que eles gostavam de ter aula comigo, porque a gente fazia de uma forma que era adequada para eles, né? E você dá aula, ou pelo menos nessa época você dava aula para que fase da criançada assim? Idade? Olha, eu já dei aula com crianças pequenas a partir de 5 anos, eu já dei aula. Caramba, que A massa. partir de 5 anos também já tive aluno de 80. Faz parte também. Faz parte. Faz parte. Que às vezes faz mais birra, viu? Às vezes um adulto de 30 faz mais birra do que as crianças. Uhum. Porque a gente cresceu que a gente não faz birra, né? Mas era muito gostoso. Trabalhar com as crianças foi uma descoberta muito boa na minha vida. E aí você já professora, você já formada, você foi procurar uma especificação ali dentro do currículo, ou para fortalecer seu currículo. Foi quando eu comecei a estudar bastante sobre neurociência e ciência de aprendizado. Fiz diversos cursos na área, fiz pós-graduação. E quando surgiu a oportunidade de eu ser uma coordenadora pedagógica, eu falei, eu não vou só entrar como coordenadora pedagógica, eu preciso aprender sobre. Então eu fiz a minha especialização também em gestão escolar e coordenação pedagógica. O que seria a neurociência? Só para quem está assistindo e de repente não tem conhecimento assim, se puder dar uma explicada para como que funciona? É que a gente tem várias formas que o nosso cérebro consegue absorver o nosso meio ambiente. Uhum. E isso impacta diretamente no aprendizado, de como a gente consegue aprender, como é que a gente consegue absorver as coisas que vão ficar na nossa mente gravadas. E a neurociência, ela tenta entender esse aspecto que também é fisiológico do cérebro, né? A forma como o cérebro vai se desenvolver fisicamente. Porque eu não sei se você sabe, o nosso cérebro ele continua a informação até os nossos 28 anos, por aí. Quando a gente nasce, o nosso cérebro não tem todas as partes formadas. Uhum. Então a gente precisa entender quais são as etapas do cérebro, a cada idade, a cada passo que a gente tem na vida, em que momento a gente está desse desenvolvimento e como que a gente consegue aprender melhor dessa forma. Que legal. É complexo, né? Mas depois, quando tira todas essas palavras, fica simples. Fica. Com a sua explicação já ficou bem mais simples, viu? Parabéns aí, porque você escolheu um caminho bem fácil. E assim, como trabalhar junto com a família? Muito bem. Depois eu saí da coordenação pedagógica e eu comecei a... Porque na coordenação pedagógica a gente ainda tem algumas amarras. Acho que desde a minha história do jornalismo, eu sempre tentei fugir das amarras, né? Sim. Então eu saí da escola que eu era coordenadora e eu falei, eu vou ser consultora das escolas. Então eu comecei indo trabalhar em algumas escolas como consultora. Eu chegava na escola, a gente analisava quais eram os PPPs, que são os documentos que as escolas precisam ter produzido todo ano para poder aplicar em sala de aula. Basicamente, como é que funciona a escola? A gente analisa esses documentos, a gente conversa com os professores, a gente conversa com quem está à frente da escola também. Muitas vezes a gente discute casos e nesse movimento a gente gera uma relação de confiança também. E que abriu espaço para eu fazer algumas palestras, algumas conversas com alguns pais. Uhum. Geralmente fazendo alertas de
a infância na internet, explicando as etapas de desenvolvimento de cada idade. E muitos pais acabam percebendo que criar filhos não é só botar no mundo, não é só alimentar, não é só vestir. E que história é essa que o que eu estou exigindo do meu filho pode ser além do que ele consegue entender? Porque ele não tem uma parte do cérebro feita ainda, desenvolvida ainda. Então vamos entender como é que funciona isso. Então muitos pais acabam me procurando para a gente ter a tomada de consciência dentro da educação familiar. Então a gente conversa com os pais, a gente tem encontros semanais com cada família e a gente discute como é que estão os andamentos, quais atividades eles estão aplicando. Eu dou uma lista de atividades, eu dou muitas sugestões do que podem ser feitas e a gente trabalha com foco em melhor desenvolver cada criança. Como é que a dinâmica da família pode ajudar a criança a ter um desenvolvimento mais saudável e produtivo possível. Tá difícil trabalhar com a criançada hoje em dia, e aí eu não sei se você consegue avaliar, pelo menos na nossa época, assim, a nossa idade, eu tenho 31 anos, tem 32, então tá ali que junto. Como dizem, na nossa época não era assim, é diferente, né? Então, você acha que hoje tá melhor, tem mais preparo, tem mais tudo? Ou você acha que a criançada antigamente tinha um pouco mais de medo dos pais, sei lá, um pouco mais de educação? O que você consegue avaliar? Primeiro é esse detalhe, medo não é educação. Educação é algo que aproxima e evolui. O medo é algo que afasta e diminui. Então, as educações que são baseadas em medo, elas não são as melhores opções para o desenvolvimento. E não só porque, vai ficar um adulto assim, assado, com medo, com traumas. Impacta diretamente na saúde da criança também, em vários problemas de saúde que podem surgir adiante, né? A forma como a gente faz o nosso cérebro se formar, conforme a gente cresce, diz muito de como o nosso corpo vai funcionar também. Por isso que a educação que ela é consciente, não digo, tem muita essa discussão da educação positiva, da educação tradicional. Eu prefiro falar da educação consciente. Você precisa entender o que seu filho está passando nesse momento, porque você é a única pessoa que pode fazer isso. Seu filho não consegue entender. Então é você quem vai lá pegar na mãozinha do seu filho e ajudar ele a passar por essa fase, para que um dia ele entenda e para que ele consiga passar por isso da forma mais produtiva possível. E comparar as gerações, eu acho um pouco arriscado. Porque a gente teve muita coisa boa, né, na nossa infância, mas a gente também teve muita coisa ruim. Que, por exemplo, nós éramos mais sujeitos à educação que punha medo, que castigava, que punia. A gente, hoje em dia, por exemplo, a gente consegue discutir nas escolas sobre bullying. A gente consegue conscientizar sobre bullying. Na nossa época, era quase impossível a gente tentar abordar o tema do bullying. Todo mundo tinha que sofrer calado, não né? dava, Não dava, se você reclama é pior, né? Então tem muitos prós e contras. A gente podia brincar na rua, a gente tinha um pouquinho mais de segurança, mas a gente também tinha menos informação de muita coisa, né? Eu tava conversando com uma família esses dias, né? E ela tava conversando com a mãe dela, né? A mãe dessa família, de que ela costumava ser o delivery da casa quando criança. Que a mãe, faltou o refrigerante do almoço. Vai ali na vendinha, compra um refrigerante pra mãe. Sim. E ela ia lá com 8 anos sozinha. Agora, quando que a gente vai pensar em mandar uma criança de 8 anos sozinha ir na esquina comprar alguma coisa? Nunca. É um absurdo. Agora, isso quer dizer que tem muito mais perigo de sequestro, por exemplo, hoje, do que antigamente? Ou será que a gente só começou a perceber? Né? Então, tem seus prós, tem seus contras. São gerações diferentes. A gente teve vivências diferentes. E agora a gente tem pelo menos essa arma da informação, do conhecimento que a gente pode usar para que o ruim não tenha tanto impacto.
como poderia ter. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcos, meu amigo Marcos Vinícius, locutor lá de Sumaré. Tá te assistindo, Adriana? Um abraço, Marcos. Esse horário já tá quase dormindo, viu? Que o bicho acorda cedo ali. Acorda Então, 5, 4:30. Chega esse horário, ele já tá... Às vezes já tá viajando, sabe? Já tá indo embora. Então é uma honra ele estar aqui acompanhando a gente, que bom. Mas ele assiste, ele me chama aqui, ele me fala no WhatsApp, o bate-papo, conteúdo, sempre tá comentando aqui. Um abração, viu, Marcos? Obrigado. E se inscrevam também, quem puder, lá no canal dele, Marcos Vinícius Locutor, tá? No canal dele do YouTube, sempre tá subindo. Hoje ele subiu um vídeo bem legal lá, assistir. Então vale a pena, quem gosta de comunicação, trabalha com rádio, enfim, acompanhe lá o conteúdo do Marcos. Ô, Adriana, as crianças hoje em dia também, assim, tá um pouco difícil, talvez, a questão, essa parte de estudo, porque é celular 24 horas, é games 24 horas, essa área de informática geral é diretão, e hoje os pais também trabalham bastante, né? Então, não tem muito tempo de tirar a criança, brincar, sair um pouco na rua, como era antigamente. Como que isso atrapalha na escola, no aprendizado, deixa a criança mais preguiçosa? Na verdade, atrapalha no aprendizado, sim, em diversas formas. Por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente entra na escolinha é desenvolver a nossa coordenação motora fina e grossa, que é o que permite a gente pegar um lápis para escrever, que permite a gente segurar uma caneca com destreza e levar até a boca. E a falta de estímulos para desenvolver a coordenação motora fina e grossa, de ficar sempre com o celular na mão, só usando o polegar para ficar apertando não é nem tecla, né? Olha só, eu revelando a idade. Não é nem tecla mais. Mas lá apertando o touch, faz com que tenha um atraso nesse desenvolvimento. Então, olha só, uma coisa tão simples. Então a gente já enfrenta, se a nossa letra já era horrível antes, agora a gente enfrenta crianças que têm realmente muita dificuldade de conseguir escrever, porque não faz sentido, não é nem porque a letra é feia, porque não faz sentido. E isso é algo que a gente está conseguindo sim reverter em muitos casos, não é caso perdido, mas é uma atenção. A gente fala que o ideal é que as crianças até os 2 anos fiquem livres de telas de forma geral, celular, televisão. Mas a gente conhece também a realidade, que muitas vezes um desenhozinho na TV permite que a mãe possa tomar um banho, coitada, que ela merece, né, tomar um banho. É um direito básico. E hoje a gente está tendo uma tomada de consciência muito grande de famílias que ainda não têm filhos. E estão se preparando para tomando essas consciências para saber se eu quero ter filhos ou não quero ter filhos. Bom, quero ter filhos. Então eu vou ter as condições de não deixar meu filho assistir tela até os 2 anos, não consumir açúcar até o 1. Então estão pesando o que seria importante para esse filho, para pensar se vai ter ou não. Porque não é um bibelô. Criança não é um bibelô. A gente sabe que muitas vezes não é planejado, mas a gente tem como aprender, mesmo quando não é planejado, né? E isso já ajuda muito o nosso caminho. As crianças, elas não são difíceis de ser entendidas quando a gente percebe que elas são indivíduos que têm o seu próprio desenvolvimento e não são coisas que a gente pertence e que a gente espera que responda ao que a gente fala e só, né? Aí já é um grande primeiro passo. E tendo essa tomada de consciência, a família consegue pesar quanto que essa criança vai ter acesso à tecnologia ou a telas, no caso, né? Então nossa, mas meu filho tem 10 anos e todos os amiguinhos dele têm redes sociais. As redes sociais não são liberadas a partir de 12, então não aconselho liberar. Eu já acho muito ruim para menores de idade, porque sofre com pressão estética, é um ambiente muito desregularizado ainda, é muito difícil de você ter controle com o que pode influenciar os seus filhos. Então vale muito do ponto dos pais ou dos responsáveis dessa criança estudarem
as possibilidades. Poxa, mas eu não tenho como não deixar o meu filho na tela de vez em quando, porque eu preciso fazer X, Y, Z coisas e a forma que eu sei onde ele tá. Então é excelente você construir uma relação com seus filhos de confiança, para que ele possa vir até você sempre que algo acontecer, que ele te conte as coisas, que é a melhor forma de prevenção de qualquer coisa, né? O Marcos Vinícius fez uma pergunta muito interessante. Antes ele falou que hoje ele fez diferente. Ele não dormiu na live, ele dormiu antes. Ai, valeu, Marcos. Ele fez uma pergunta bem interessante. É exatamente isso. Agregando as redes sociais. Pergunta como podemos criar regras. Porque hoje em dia, a criançada... Deixa eu ver o que ele falou aqui. Tá fazendo tudo sem um controle específico dos pais. E isso envolvendo também redes sociais, já que você começou a falar e tem essa questão de 12 anos. Facebook, Instagram, nem sei que rede criou essa regra, mas se já criar essa regra é porque tem um profissional que estudou sobre isso. Sim. As regras dentro de uma casa, elas precisam ser desenvolvidas por quem habita nessa casa. Então, quando que a gente costuma falar assim, eu deixo porque se eu proibir é pior? Proibir é pior, mas você já pensou sentar, conversar, conscientizar, explicar as coisas de uma forma que seja acessível à etapa de desenvolvimento do seu filho? Ou então abrir concessões, não tem problema nenhum em você negociar alguma coisa. Se você não vai pegar também uma criança que ela já tá num nível que ela tá viciada em tecnologia e querer tirar tudo dela, porque é um vício. E num cérebro extremamente imaturo. Então você não tem como esperar que isso vai resolver um problema, não, vai te criar outro. Então você consegue, se você já tá nessa etapa, eu aconselho sim a ajuda de um profissional da educação consciente, ou de um psicólogo, ou um psicopedagogo, para acompanhar esse desmame. E com isso você vai criando etapas, mas o fundamental é os pais entenderem a etapa de desenvolvimento da criança no momento e saberem o que é que a criança está consumindo. Não tem como deixar uma criança... Imagina assim, você pega o seu filho de 8 anos e larga ele sozinho na Praça da Sé? Não. Qual que é a grande diferença da Praça da Sé para as redes sociais? É que um é um ambiente físico, outro é um ambiente digital. Você está deixando o seu filho sozinho numa cidade inteira, num mundo inteiro que pode ter acesso a você sabe o que do seu filho. E o que eles estão falando para o seu filho? O que eles estão ensinando? Isso é muito importante de você saber. Então você pode, se você quer começar a liberar telas, por exemplo, para o seu filho, tem um filho de 3 anos e eu quero que ele assista uns desenhos. Procura assistir com ele de vez em quando os desenhos, que o desenho não seja algo só para distrair a criança. O desenho pode ser associado a um momento em família, um momento onde é gostoso ficar com a mamãe, é gostoso ficar com o papai, ou com o vovô, vovó, ou o cuidador, para vocês discutirem sobre o que está acontecendo. Porque daí mesmo que a criança assista sozinho, ela vai criar o hábito de discutir com você o que ela está aprendendo, o que ela está vendo nas telas. Isso vai chegar em você. E se for algo que for preocupante ou que você reprova que o seu filho tem acesso, você já tem essa informação e você já sabe que aquilo já não vai mais ser aceitável. Você muda o que essa criança está assistindo. Então cria compromissos com a criança. Olha, você pode ficar 20 minutos assistindo TV por dia. Então vamos combinar, olha, o relógio, o ponteiro, tá apontando agora pro 12 e pro 3. Então são 3 horas. Quando estiver apontando pro 3 e pro 4, é porque já passou o tempo que você tem que parar de assistir, tá bom? Combinado? A mamãe vem e te avisa, o papai vem e te avisa. Pode ser? Pode ser. Ponto. E vale uma dica também quando você toma uma água aí, que hoje também os aplicativos, e não só, sei lá, YouTube, que a galera vê desenho com a criançada aqui no YouTube, outras plataformas também, eles têm alguns modos de segurança, modo família, que também você
consegue controlar esse acesso da criança, pelo menos nesse início, ela não mexer em outras coisas, ela não sair daquele desenho e ir assistir um vídeo de um conteúdo mais pesado. Essa dica também vale a pena, né, Adriana? Vale sim, mas a melhor coisa é você acompanhar o que a criança assiste. Com certeza. Porque já aconteceu de, por exemplo, no YouTube Kids, aparecerem conteúdos que eles imitam desenhos como Galinha Pintadinha e estão passando mensagens de automutilação, por exemplo. Então você tá lá de longe, você bateu o olho, Galinha Pintadinha, tá tranquilo, né? Já conheço. Aí quando você vira as costas, o desenho vai se desenvolvendo ao ponto que tá falando de automutilação. Então é uma pessoa que cria esse desenho imitando a Galinha Pintadinha para passar uma mensagem ruim. Caramba, tem que estar sempre junto com a criança. E esse tipo de coisa o algoritmo não consegue pegar. Tem que ser o olhar humano, materno, fraterno do cuidador para conseguir absorver essas coisas. Então é importante, sim, a vigilância, mas a cumplicidade também é muito importante. E esse é um tipo de relacionamento que só vai te dar frutos positivos na criação dos seus filhos. Se desde cedo vocês constroem um relacionamento de cumplicidade, é muito mais fácil que problemas vão aparecer na vida, mas que esses problemas consigam ser minimizados e sejam amparados também dentro do seio da família. Então você vai criar uma criança que, em vez de correr de medo de você, quando ela tiver medo, ela vai correr na sua direção para te pedir ajuda, né? Sim, me ajude. Exatamente. Adriana, você chegou a estudar alguma coisa sobre a educação inclusiva? E a educação inclusiva que eu falo é sobre crianças com deficiência em sala de aula, também esse comportamento com a família. Você chegou a dar uma olhada nesse assunto também? Sim, isso é algo que eu quero muito ainda desenvolver. Eu e o Marcos, a gente já coordena, o Marcos Aurélio. Eu comecei sendo aluna da Unir, hoje eu sou coordenadora de lá também, junto com o Marcos. E a gente tem muitos planos para a gente conseguir trabalhar a inclusão no meio da educação. É algo que eu venho estudando muito. Eu atuo de forma individual, de forma clínica, atendendo pacientes individualmente e instruindo as escolas quanto a esses pacientes. Mas tem muita coisa surgindo que é importante a gente conseguir pessoas com especializações nisso para a gente conseguir abraçar, acolher cada vez mais e incluir as crianças mais diversas possíveis dentro do ambiente escolar. E também dentro de casa, né? Porque a criança, já que não tem deficiência, de repente ela tem alguma dificuldade na escola em entender e acompanhar a aula. De uma forma bem simples eu tô falando, né? A criança com deficiência é muito mais. Vamos pensar numa criança cega que não consegue acompanhar a escrita da professora na lousa. Então, assim, tem que ter o material adaptado para ela. Aí a gente entra em outra questão que a inclusão é um pouco na teoria, na prática o Estado não consegue dar conta de todas as crianças nas escolas. Também no preparo dos professores, a gente tem aqui professores, profissionais que são muito esforçados, que eles vão por conta própria buscar o conhecimento, mas o Estado nem sempre consegue dar conta de ajudar essa turma. Então, e sem contar também o próprio tratamento dessa criança com a família em casa, né? Porque a família se sente desamparada também, né? A família não sabe muito o que fazer às vezes, porque ela vai olhar o filho de ciclano, beltrano, e que não tem com quem perguntar, se sente sem acolhimento, né? Não tem quem se confidencializar. E é por isso também o acompanhamento do profissional de psicopedagogia nesses casos, porque vai conseguir pontuar as características específicas daquela criança para o desenvolvimento dela. E quando a gente fala de psicopedagogia, não é algo só de escola. Isso vai mostrar como que essa criança se norteia, o que funciona com ela. E o que funciona com ela vai funcionar em todas as áreas da vida dela conforme ela cresce também. Tem adulto que vem fazer consulta com psicopedagogo também. Porque consegue absorver as coisas de forma diferente.
Então é muito importante ter esse acompanhamento. E é muito importante que os profissionais busquem também essas especializações. Porque, de fato, não tem nos cursos básicos de pedagogia, não tem nos cursos básicos de letras, por exemplo. Muita gente acaba dando aula de letras e vai dar aula, ou enfim, desses bacharelados, né? A gente precisa ter mais informação que seja acessível a todos, para que, por exemplo, se eu tivesse crescido numa escola que eu tivesse contato com realmente diversidade, e eu achava que eu tinha, porque a escola que eu cresci tinha muita gente de etnias diferentes, como tinha muito árabe, muito coreano, e basicamente eu. Eu já achava que eu tinha contato com diversidade, mas quando eu entrei na sala de aula da Unir, eu nunca tinha parado para pensar nessa minha inclusão naquele núcleo. Eu também não tinha acesso àquilo. E é isso que começa a causar essa fissura que separa, né? Que em vez da gente se incluir, a gente se separa, porque a gente acaba não tendo conhecimento do outro. Na Unir, eu lembro que a gente fez uma das atividades, era uma reportagem, onde era o cego que filmava e que conduzia a reportagem. E era uma coisa básica. Era para eles irem até um quiosque de um café e pedir um café. A missão era essa. Simples, né? A gente colocou, eu lembro que a gente colocou o Sérgio para ele deixar da forma mais caricata possível. Ele tava de óculos, de boina, com a bengala, tudo assim, caricato. Parou lá, primeiro que demoram muito para notar que ele tá lá. Porque normalmente a pessoa que enxerga, ela se debruça, já direciona o olhar pro atendente e já chama, né? Sim, sim. Então a atendente não estava preparada para aquela situação e foi ignorando, até que, né, foi lá e falou: posso te ajudar? Aí ele: eu queria o cardápio em braille, por favor. Ixi. Aí ela: só um minutinho. E foi, pegou um cardápio. E o que você acha que ela fez com o cardápio? Deu na mão dele. Tá aí, ó. Não, ficou segurando na frente dele. Ah, obrigado. Geralmente o pessoal dá. Ah, tá aí o cardápio aí, ó. Ficou segurando o cardápio na frente dele. Ele parado, né? Tipo, estou aguardando, aguardarei ficar, eu vou ficar, né? Aí ela percebeu, cutucou ele e ele pegou o cardápio. E quando ele pegou o cardápio, era um cardápio em tinta. Sim, convencional. Aí ele passou a mão no cardápio e falou: mas esse não é um cardápio em braille? E ela: esse é o cardápio que a gente tem, senhor. Ou seja, ela não sabia nem o que era braille. Não sabia mesmo. Então, às vezes, só da pessoa já ter o contato uma vez na vida com um cego, já consegue perceber que, poxa vida, aquela pessoa não entrou em contato comigo aqui no quiosque porque ela não me enxergou. Eu vou atendê-lo. E já se prontifica: pô, tem cardápio em braille? Não, a gente não tem, senhor, mas se você me falar mais ou menos o que você quer, eu posso te falar as opções que a gente tem, eu posso ler pra você o menu. Olha, eu, assim, realmente tem toda essa dificuldade. Acho que também vai um pouco do deficiente, tá trazendo aí a minha rotina. Se eu entrar na porta de loja, só perguntar alguma coisa e eu vou ficar ali o resto da tarde. Então eu também tenho que entrar e já incomodando alguém, fazer um barulho: ei, boa tarde, bom dia, quase ajuda, né? Então, olha eu aqui. Então é quase isso, e com isso daí desperta, o pessoal vai oferecer ajuda, vai ver que eu tô querendo. Realmente, se entrar em algum lugar, uma lanchonete que for tomar um café e ficar parado, é difícil vir alguém perguntar o que você quer. Sim. Que é a correria, dá pra entender também, né? A correria ali, e daí a falta de preparo, falta de conhecimento da pessoa, como abordar uma pessoa com deficiência. Já vi várias situações que um garçom, enfim, um atendente ficou empurrando: vai ver o que ele quer lá, eu não sei falar com ele não. E é simples, né? Só fala: ei, você quer alguma coisa? Posso te ajudar? E aí eu ia falar, né? Sei lá, quero um café, um exemplo. E aí eu ia falar o jeito que eu quero: doce, amargo, com leite, pingado, enfim, do jeito que for, né? Sim. Às vezes é muito mais simples do que a galera pensa. É que as pessoas ficam tão nervosas justamente por isso. Tipo, o que eu faço? Uma coisa que me acontece muito
Vira e mexe eu pego o Uber com vocês, né? Sim. A gente divide Uber. E normalmente, como eu moro na Zona Leste, eu sou sempre a última a sair do Uber. Uhum. E geralmente, quando alguém desce do carro e fica eu e o motorista sempre vira e fala assim: essa pessoa era cega, né? Eu falei: sim, eu fiz tudo certo, eu tinha que ter feito alguma coisa diferente. As pessoas, de fato, não sabem como se portar. Não sabem. Então eu sempre falo: não, tá tudo bem. Que queria que descrever o caminho? O que você tá fazendo? Não sei. Eu falei: não, você fez tudo certo, você conduziu, conversou com a gente, normal, mas assim, nossa, eu achei que eu tava sendo indelicado, quando eu percebi eu parei de falar, porque eu não sabia se eu tava falando certo, ou então quando alguém fala olha só, pra alguém que é cego, né, ou refere a olha, veja alguma coisa, fala, meu Deus, olha o que eu falei, que vergonha. Mas não, é uma expressão como qualquer outra, todo mundo fala, né, inclusive quem é cego. E essa agora, também... você acabou de falar, deixa eu ver o que o pessoal tá comentando. Sim. Essa também é o intuito das lives, de matar a saudade dos amigos, trazer esse conteúdo bacana, cada dia aí um profissional, uma história diferente aqui pra nós, com ou sem deficiência, o caso de hoje da Adriana, mas assim, não ficar também só no nosso mundinho de cego. A live tá aberta pra todo mundo. Se alguém digitar ali Rafael Tavares, vai me achar com a Adriana Mancini, vai me achar com o André Ferreira, vai achar meus vídeos falando sobre locução, que não tem dificuldade nenhuma para editar um áudio. E assim vai. Se por de repente a pessoa clica errado, cai aqui na live, tá escutando um bate-papo muito legal por um cego e uma pessoa que não tem deficiência, explicando como que não tem diferença de tratar a pessoa com deficiência. Não precisa mudar a palavra de assistir por acompanhou, enfim. Que geralmente a pessoa fala, você assistiu. Meu Deus, desculpa. É que é acostumado, né? Eu falei, não, mas não precisa mudar a palavra. É isso mesmo. A gente, entre cego, a gente fala, assistiu, viu, né? É normal isso. Sim, e eu sinto a diferença porque eu já fui a pessoa que quando eu entrei lá na sala do Marcos Aurélio e só quase eu que enxergava, eu tomava muito cuidado com o que eu falava. E eu queria ser muito assistencialista. Não, deixa que eu ajudo, deixa que eu isso. Agora eu espero vocês pedirem ajuda, eu ofereço, não fico em cima. Você já me conhece, né? Quando a gente tá trabalhando junto, eu já falo assim, vocês estão comendo? Ótimo. E vou embora. Não espero mais nada. Se vocês precisam de alguma coisa, vocês me chamam no ponto, ou eu apareço lá, a gente conversa. Mas é um processo que todo mundo precisa passar. E quando a gente passa isso na escola, é bom para todo mundo. Bom para todo mundo. É bom para as crianças que têm alguma deficiência, que não têm. É bom para os pais também dessas crianças. E é muito bom também para os profissionais que estão ali, que só agrega a experiência, só agrega o conhecimento deles. E vocês que não têm deficiência, quando saem com a gente, passam os perrengues, né? Porque tudo que acontece, a pessoa vai procurar vocês. Se a gente vai sair comer uma pizza, a galera vai abordar, viu? O que ele quer comer? Exatamente. Nossa, quanto quintal de espeto, né? Nossa, mãe. Parece que todas as comandas, de repente, ficam na minha frente. É maravilhoso. Eu já nem sei mais qual é a minha. Tudo pra você pagar. Olha que ponto bom. Tudo pra eu pagar, olha só. Tudo comanda pra cima de mim. Mas é tranquilo. Bom. Mas o único trabalho que vocês dão é quando vocês bebem, né? Aí eu tenho que ajudar todo mundo num trenzinho, aí fica difícil. É por isso que eu não bebo. Não. Sou só água benta. Só bem benzida, hein? Pelo Espírito Santo essa água. A galera tá deixando pergunta pra você. Daqui a pouquinho você vai falar pra nós da Unir, tá bom? O que é a Unir especificamente, com mais calma. Como que ela tá atuando hoje em dia. E também da ULAC, que você também tá ajudando lá na produção lá. Aí você explica pra nós direitinho. O Pietro, seu maridão, é Pietro que fala? Piero. Tá perguntando o que é a inclusão positiva. A inclusão positiva é quando a gente aprende
as etapas é a junção da educação positiva que a gente fala, educação consciente com a inclusão. Além da gente entender cada etapa de uma pessoa sem deficiências, entender também a etapa da pessoa com deficiência. E como que tudo isso funciona junto. Entendi. E até eu perguntei errado, mas foi ainda melhor a resposta, porque perguntou, na verdade, a educação positiva. Mas tem também a inclusão, né, positiva, Sim. Que é o nosso foco supra-sumo, que a gente trabalha muito para conseguir isso. E tem muito a ver com a Unir também. Legal. Deixa eu ver o que o Marcos Vinícius está falando. Importante isso. Aliciadores, pedófilos agem na nossa sombra. Tá falando no caso das crianças e redes sociais, né? E é um perigo, viu? A gente pensa que cada coisa é inocente que a gente posta. A gente tem que parar de achar que as nossas redes sociais é nosso álbum de fotos. Porque não é. Ele tá falando também dos desenhos de automutilação, que é uma coisa que pra gente que é cego, Marcos, de repente pra gente tá tudo ok. Até pra uma mãe cega, e tem bastante mãe cega que tá nos assistindo, que tem filho que não tem deficiência, vale essa dica, porque, sei lá, de consultar com alguém que enxerga, uma irmã, um irmão, uma pai, enfim, com alguém que não tenha deficiência, que enxergue, se for caso de cego, dá uma pesquisada sobre esse desenho, porque pra nós, de repente, tá tudo certo e na imagem tá mostrando outra coisa. Às vezes muita coisa não é dita, é mostrada. Tem que ter esse cuidado. Alex Simplício, cheguei! Grande Alex! Kari Mancini, ótima live! A minha titia. Ô, titia! Obrigado, querida, por estar assistindo. Beijo, tia. Saudades do Enzo. Ainda é muito complicada a inclusão, as escolas precisam de profissionais mais qualificados. Ela tá falando. Sim. Com certeza. Precisa mesmo. Eu sinto que a gente nesses últimos... dos 10 anos que eu tô a fundo na causa, nesses últimos 5 anos, nós tivemos avanços muito importantes no entendimento da inclusão. Não só da educação como uma forma individual dentro de cada família, mas da inclusão. Porque é um passo pro outro, é uma peça que encaixa no quebra-cabeça. E me deixa otimista pro futuro. Eu sou um exemplo, que eu ia na escola, pra você ter ideia, do 5º ano até o 8º, até o 1º, eu ia na escola pra mim só responder chamada. Por isso que hoje em dia, sei lá, tenho dificuldade a estudo, a escrita, a até se comunicar. Sim, falo muito errado aqui, mas é falta de conhecimento mesmo. É que eu tento me expressar um pouquinho melhor do que na escrita. Na escrita realmente é quase nula ali. E isso tem coisas, não vou conseguir fazer um concurso passando um concurso, né? Porque por causa de escrita, isso tá tudo ligado a conhecimentos. Igual, eu tenho bolsa para me fazer em faculdade. Tenho 2, inclusive. Até agora eu não fiz porque eu tenho que fazer essa bolsa online. E eu não quero fazer online. Jura? Só para dizer que eu tenho um diploma ali, eu não quero. Eu quero tentar fazer em sala de aula para me tentar correr atrás desse prejuízo, entendeu? Estar mais presente com a sala, com o professor e com isso tentar aprender mais coisas que, querendo ou não, o online aí enfrenta a dificuldade com acessibilidade, o material que a faculdade não vai preparar e aí o próprio conhecimento do candidato, né, do aluno. Sim. É verdade. Mas essa fase que você explicou de idade é essencial para o desenvolvimento. Eu entendo que você fala que sente certas dificuldades, mas isso a gente pode trabalhar. Você pode procurar também um profissional de psicopedagogia para te ajudar nessas questões. Porque, como eu disse, nunca é tarde demais. Sempre é possível a gente conseguir entender o que faltou ou o que a gente precisa descobrir, né? E trabalhar em cima disso. Sempre é tempo. Mas eu entendo que a questão da acessibilidade digital é complicada. Eu mesma enfrentei um problema com isso.
Eu estava procurando um espaço para eu conseguir montar a minha clínica. A gente, hoje em dia, tudo tem esses coworks, né? E tem esses coworks que é de saúde também. E eu estava procurando eles dariam um site para mim. Eu falei, ai, bacana, mas esse site é acessível? Eles não sabiam o que era site acessível. Eu falei, porque o espaço de vocês já não é. Hoje em dia, os espaços não são acessíveis. Só tem braille no botão do elevador, né? Mas não tem piso tátil em lugar nenhum. Não tem piso muitos tátil, não tem nem o lugares- próprio elevador que se deu exemplo, é igual no meu prédio. Aqui tem o botão com o braille, a informação sonora para informar qual elevador, qual Chegou, andar não eu tem. estou, não tem. Os totens de autoatendimento também não tem essa informação sonora. Então tá, tô parado em frente ao totem. O que eu tenho que fazer agora se eu não enxergo? É, exato. Ele é uma tela touch. O que eu vou fazer? Então, mas assim, pelo menos o site é acessível. Porque a gente enfrenta essas dificuldades também. A gente quer poder atender todo mundo. Então já foi um momento onde eu descartei esse espaço, porque não atende tanto as pessoas que eu gostaria de receber quanto os princípios. Mas pouquíssima gente sabe de site ser acessível. No começo da live a gente falou dela, Tati Brasileiro. Ela falou, oi, gente! Beijo, Tati! Tati Brasileiro. Deixa eu ver aqui. Conta pra nós agora um pouquinho, Alnir. Só antes da Alnir, só pra gente fechar essa parte desse apoio, desse assessoramento, dessa consultoria que você presta. Você tá vinculado a alguma escola? Você trabalha de uma forma autônoma, assim, dando esse apoio, esse assessorismo para as famílias e escolas? Como que tá? Isso, eu sou autônoma, eles me contratam como uma consultora no caso das escolas, né? Eu não trabalho como psicopedagoga institucional nesse caso. Eu sou uma consultora de educação e de gestão escolar. E com as famílias eu também atuo nessa área terapêutica também e assistencialista para educação consciente. Então eu explico como é que tá as etapas de cada criança, as etapas de desenvolvimento, e a gente vai traçando junto soluções e desafios, né? Porque as crianças precisam de desafios também para conseguir se superar. É, verdade. E a Unir, tá em ativa? Como que tá? A Unir tá dando cursos, palestras? Unir Como que funciona? tá E o que é a Unir? A Unir tá quase. Com a pandemia, a Unir ficou um pouquinho parada, né? E a gente, porque acabou perdendo as atividades porque a gente só sabia fazer o presencial. E o que a gente não podia fazer na pandemia? Presencial. E agora, eu e o Marcos, a gente está caminhando para conseguir colocar a Unir de volta ativa. E é um processo bastante burocrático, né? Por essa ausência, por esse espaço que a gente teve. A gente está trabalhando para colocar a Unir de volta na ativa. E o que é a Unir? A Unir, que é o Unir com 2 R's no final, é União e Inclusão em Redes e Rádios. Então, ela é tudo sobre incluir as pessoas. Eu mencionei que eu era quase que a única pessoa, eu e a Tati, que enxergava na aula, mas também tinha a cadeirante, por exemplo, na outra turma. Então não era algo que era só voltado para cegos, como a deficiência, é para todos. O nosso foco é a gente conseguir construir um espaço onde todos podem absorver do mesmo conteúdo, que aprimorem a vida de todos, independente de ter qualquer deficiência ou não. Então a gente está arrumando para isso, a gente está planejando alguns cursos, algumas palestras, e eu estou muito ansiosa para botar na ativa de novo. Calma. Tô muito ansiosa. E assim, conteúdos, já que é União Inclusiva de Rede de Rádio, é isso, né? União e Inclusão em Redes e Rádio. É conteúdo só para rádio? Não mais, não mais. Era muito voltada em rádio, porque é o Marcos Aurélio, né, que a gente aqui conhece, ele é o rádio. A história do rádio é o Marcos.
Ele sempre esteve envolvido com rádio e é algo que se domina muito. Então, as aulas dele eram maravilhosas. Ainda são, né? Porque continua sendo eternamente nosso professor. Mas agora a gente tem mais possibilidades a explorar, que envolvem a inclusão e a educação, né? Então, a gente não vai se limitar ao rádio. Ele vai continuar presente, mas a gente tem um leque maior de opções para explorar agora. E juntando a educação com você, enfim, juntando com mais profissionais aí, com certeza consegue expandir com bastante cursos, palestras e assim, fazer a diferença, né? Porque, querendo ou não, é muito pouco conteúdo pra galera poder se formar hoje em dia, né? Tornar profissional, Sim. um curso, igual a gente tava falando até agora de educação para professores. Não tem tanta opção assim no mercado também. Não, a educação continuada, ela é essencial, todo mundo fala que é essencial, mas tem muito do mesmo, né? E o que a gente precisa é muito do diverso. A gente precisa explorar mais as questões que não são tão abordadas, né? A gente sempre tem os tópicos direcionados. Por exemplo, se a gente for falar de autista, todo mundo vai falar da metodologia ABA. Mas existem tantas outras formas de você fazer um tratamento de autista, né? Para as pessoas do TEA. E não precisa ser só necessariamente o ABA. Não é só ele que vai atingir a todas as crianças, no caso com mais eu trabalho, ou adultos de diagnóstico tardio que vai funcionar. Existem tantas outras opções a serem estudadas, é importante que a gente tenha o conhecimento delas. Eu sou a favor daquele que eu gosto muito de estudar, então eu vou estudar tudo até para ver se eu gosto ou se eu não gosto. Se eu concordo ou se eu não concordo. Mas eu prefiro saber daquilo que eu posso discordar e poder identificar e traçar melhores metas, melhores rotas, né, do que desconhecer e ficar me apoiando só naquilo que vem de acordo com o que eu quero. Formar a sua opinião, né? Sim, exatamente. Acho que esse talvez seja o meu lado jornalista ainda. Com certeza. E conta pra nós da ULAC. O que é a ULAC? A ULAC é a União Latino-Americana de Cegos, né? A minha parceria com a ULAC, ela é conjunto com o Marcos, né? Meio que a gente sempre continua trabalhando juntos, tanto na ULAC, sempre que eles precisam, eles me chamam. Eu não fico lá oficialmente com eles, mas já participei como produtora de diversos eventos. Mas a parceria mesmo, firmeza que eu tenho com o Marcos é o Ágora, o programa Ágora, que é focado na empregabilidade de pessoas cegas e de baixa visão, né? A gente trabalha com postos em pontos do Brasil, onde esses postos atendem pessoas cegas e baixa visão não só para arrumar um emprego, mas para dar certos cursos, dar orientação, instruir quem quer ser empreendedor. Então, para conseguir gerar renda e empregabilidade para pessoas cegas e baixa visão. Você assessora o Marcos e daí como ele tá coordenador do Ágora e lá ele é da comunicação nacional. Não, mas na ULAC ele é comunicação, no Ágora ele é o coordenador nacional. Coordenador geral do Ágora e da comunicação da ULAC, então ele acaba precisando de ajuda. Sim. Que é bastante demandas e a Adriana acaba ajudando ele nesses assuntos. Sim. E o que você... Marcos não tem jeito, né? Você aprende com ele todos os dias. Um áudio que ele mande pra você no WhatsApp já tá te ensinando. Você já sai com uma lição. Eu já assisti uns 3 cursos, um deles não. Os 3 a gente deu o curso em junto, né? Eu vindo com a edição e ele na parte da locução. E assim, eu nem precisava, na verdade, de acompanhar a parte dele, mas eu também fico no apoio, como você fica. Às vezes precisa soltar alguns áudios, para ilustrar a explicação dele, mas eu acabo acompanhando. Marcos, cara, eu, sinceramente nem precisava acompanhar suas aulas, mas é tão bom te ouvir falar, te explicar de uma forma simples, e assim, tem que ser simples mesmo, porque esses cursos online é rápido, né? Às vezes é 20, 30 horas,
e passa muito rápido isso. E ele tem toda essa dinâmica de passar esse conteúdo, né? Isso que eu ia falar, a dinâmica dele é incrível. Ele é dinâmico, então às vezes até um assunto que a gente tem que parar, pensar, refletir, ele consegue transformar isso numa forma dinâmica, divertida, que é muito mais fácil de absorver. E o que você pôde avaliar nesse último evento do Ágora que aconteceu em São Paulo, começo agora? O Agorinha. O Agorinha foi um sopro de esperança, né? Foi gostoso. Da gente ter contato com a juventude do movimento cego, né? A gente conseguiu... O Agorinha, né? Para quem não acompanhou, foi um evento onde a gente tratava também de empregabilidade e geração de renda para futuros, né, trabalhadores cegos e baixa visão. Então a gente teve acesso a muita gente jovem que tem seus planos e é interessante porque o que essas pessoas querem do futuro? Às vezes a gente está lutando tanto por uma coisa que eles nem querem mais, sabe? Tipo, não chega, é outra coisa. Foi bom a gente ter esse sopro de esperança, esse direcionamento, esse norteamento que eles trouxeram pra gente. Foi muito esclarecedor entender quais são as demandas da atualidade para quem é jovem, né? Foi muito gostoso. Chegou uma pergunta e essa não tava no roteiro, viu? Essa você não mandou no seu currículo. Pergunta Padri, é pergunta do Alex, tá? Pergunta Padri quando ela era atleta de handebol. Tá bom. Ai, olha, faz tempo, viu? Faz tempo, eu já tenho mais... Em relação a isso, tem um passado longo disso. Mas foi um passado breve de handebol. Passado breve! Começou na escola, eu me dava muito bem com handball, mas é aquilo que acontece, né? A gente se estoura todo e para de jogar. Foi o que aconteceu, meu joelho e meu ombro foram pro brejo. Nossa! Até hoje, eles fazem barulhinho de catraquinha. Sim. Mas faz parte. Sinto muita falta, era muito gostoso estar em quadra, né? Faz muita falta. Hoje você não faz nenhum esporte, nem uma academia em si, nada? Hoje? Hoje não, Rafa. Bem que eu queria estar nos planos, mas é aquela história, tá sempre nos planos, né? Tá sempre nos planos. Tipo dá uma vontade na academia, mas já passa na hora. Mas você é atleta, né, Rafa? Tá bom. Você é tá atleta. Tá bom. Teria que ir na... O Alex tá atento, hein? Lembrou do que a gente conversou faz tempo, Alex. Teria que ir mais na academia, viu? Grande Alex, sempre tá assistindo aqui. Obrigado, viu, querido? Dia 29 é ele. 29 é segunda, né? Estarei aqui, ó, de olho em vocês. Dia 29 Alex vai contar um pouco da história dele aqui pra nós. Bacana, aí tem história, hein? Pedindo e agradecendo toda a galera que acompanhou a live de hoje com a Adriana, show de bola. Obrigado a todo mundo que participou, deixou sua pergunta aqui pra gente. A inscrição também sempre é importante. Se puder divulgar aí, quem tá assistindo no grupo da família, dos amigos, pede pra se inscrever aqui no canal, tá bom? Rafael Tavares 320. O like sempre importante também pro YouTube ir espalhando o conteúdo para outras regiões, para as outras pessoas, tá bom? E é claro, vocês fizeram as perguntas aqui no chat e eu fui passando pra Adriana. Adriana, foi bom demais o bate-papo hoje, viu? Caramba, aprendi demais com você. Viu? Gostei, vamos repetir esse bate-papo, talvez num churrasco, o que você acha? Boa. Bora. Aí é bom também, aí eu me animei. Eu fiquei sabendo que faz tempo que você não vai no churrasco. Faz tempo, viu? Faz tempo. E tem que ser rodízio mesmo, viu? Porque senão não dá certo. Pode deixar, a gente marca, Rafa. Foi muito bom estar aqui, obrigada pelo espaço. Realmente, achei que eu ia ficar nervosa, mas tô tão acostumada já a lidar com você que você me deixou super calma já, Que Rafa. Obrigada, isso? Viu? Pressão era no evento e nem é minha pressão no caso. Fiquei mais calma de quando eu tô lá com o meu ponto no ouvido e eu escuto Adriana Mancini. Adriana Mancini.
me chamando. Eu vou ver o que é. Aconteceu alguma coisa? Ai, café. Quero café. É, café! Eu quero café, só isso. Não, mas a Tamires também sofre com nós, viu? Não é fácil não, mestre, essa gaiada aí. Imagina, Tamires. A Tamires, fiquei com dó dela, mas não, é que não dava. Eu chamei ela na Tamires, preciso de umas notas aqui, precisava você ver pra mim pra deixar com a Sara. Ah, tá bom, daqui a pouco eu vou aí. Só que ela demorou e eu entendo, assim, quando vocês não conseguem, eu entendo perfeitamente que vocês estão correndo atrás de outros BOs. Muito mais importante do que a gente mesmo. Aí demorou um pouquinho, ela foi. Falei, Tamires do céu, é bem na hora que daí tinham levado o convidado no estúdio. E não dá pra ficar falando. E minha mochila tava do outro lado da sala. Falei, Tamires, você me desculpa, mas agora não vai dar. Falei, nossa, ela vai ficar nervosa comigo. Mas acontece. Quantas vezes vocês já não estavam no ar e eu entrei falando, né? Eu sou horrível pra isso. Mas acontece. Sempre deixando minha marca. Então, a gente regula aquele microfone, não tem jeito. É que se ela fechado, qualquer barulho vai pegar. E a gente tenta configurar, acertar o microfone pra não ficar tão sensível, mas acaba acontecendo. É que esses microfones que a gente usa lá, realmente a gente consegue fazer um jeito bacana que eles escondem bastante coisa que acontece ali. Porque às vezes tá conversando, um tá macetando a porta, um sai e esquece de fechar a porta. E é engraçado que eu não consigo entender. Primeiro a pessoa bate e entra. No nosso caso, e isso é o correto. No nosso caso, não. Não bate, entra direto. Porque qualquer batida aí sim pega no microfone. Eu bato, às vezes tenho esse hábito, eu sei. Entendi a indireta, Rafa. Não só você. Mas o pessoal da recepção lá também do CT. E ela já deu uma treinada nela. Só, gente, aqui você pode entrar direto. Se tiver todo mundo posicionado certinho no microfone, bonitinho, aí é porque tá no ar. Se tiver tudo solto, largado, é porque daí a gente só tá ouvindo o auditório. Meu problema é que eu entro falando, né? Entro fazendo minhas piadinhas infames. Ai, meu Deus. Falar em piada infame, você soltou uma muito boa lá, viu? Ai, qual delas? Já sei. Mas foi Tem um vídeo disso. Foi um time perfeito, viu? Imagina, gente. É só vocês pra aguentar minhas piadinhas. Querida, deixa uma mensagem final pra gente. Sempre peço aí pra galera deixar a mensagem final. Ontem pedi pro André. Alex, já vai escrever na sua, tá já bom? Vai montando aí a listinha. Olha que oportunidade que o Alex tá tendo aí de já preparar a mensagem dele. Sempre peço a mensagem final de incentivo pra quem tá aí meio chateado, tá meio triste em casa, sem saber o que fazer da vida. Até, por que não, depressivo. O que você diria pra essa pessoa, de repente pra essa família que tem um aluno, enfim, aí... Um filho, no caso, né, que tá com uma dificuldade na escola, com uma dificuldade em casa, essa comunicação não tá tão legal. O que você poderia falar? Bom, eu acho que a chave de tudo é respeitar. Seja respeitar o seu tempo, respeitar os seus sentimentos e entender que tudo é um processo. Que às vezes a gente precisa de um empurrãozinho e tudo bem a gente pedir ajuda, a gente aceitar ajuda, né? E tem muita gente que está disponível para ser nossa rede de apoio que a gente não tem nem ideia. Muita gente que gosta da gente, se importa com a gente, que a gente faz tanta diferença na vida dessas pessoas. Então cuida de você, porque tem muita gente feliz só de você estar aqui, só de você estar existindo. E isso já é um excelente motivo para você se atentar a você mesmo, se respeitar, se cuidar. E continuar, porque aprendizado, como uma psicopedagoga falando, aprendizado não é só na escola, que a gente aprende a vida inteira. E a gente tá aqui sempre para aprender. Adriana Mancini, falei hoje com a Adriana Mancini. Só? Pode falar, querida. Não, viu? Só pode adicionar aí filosofia também agora, né? Hashtag filosofei. Filosofei. Adriana Mancini na live de hoje. Querida, pra galera que queira te acompanhar, tem alguma dificuldade em casa, tem alguma pergunta, alguma dúvida mesmo,
Seu Instagram, se quer passar, poderia passar. Podem me procurar no meu Instagram pessoal. Eu não tô agora com o meu Instagram profissional ainda, mas em breve ele vai estar lá. Mas o meu pessoal é Massini Dri no Instagram. Com 2 S's, né? Com 2 S's. DR é Massini, MASSINIDRI. Show. Massini Dri lá no Instagram. Se tiver alguma dúvida, enfim, precisar dessa baita profissional, com certeza ela vai estar pronta e preparada para te dar uma direção. Valeu, Adriana. Obrigado, querida. Eu que agradeço o espaço. Um beijão pra todos. Boa noite, boa sexta-feira e bom final de semana, pessoal. Boa pizza, Adriana. Obrigada. Valeu, gente. Forte abraço pra todo mundo. Obrigado a galera que participou, deixou sua pergunta. O Alex aí sempre ele vem com essa história aqui que colegas... de profissão, mas no caso ele fala que foi atleta, né? Aí é complicado, né, André? O Alex, você vem contar esses papos furados aqui pra nós. É complicado. Valeu, gente. Domingão, se Deus quiser, tem mais uma live aqui pra vocês com mais um profissional, um conteúdo sempre bacana pra vocês. Agradecer a todo mundo. Deixa o like aí, tá bom? Pra mim, pra fortalecer o canal, já que a galera fala assim, né? Fortalecer. Só detesto essa fala de tropa. Detesto essa fala, mas tá bom. Valeu, gente. Forte abraço a todo mundo. Até domingo, se Deus quiser. Forte abraço. Canal Rafael Tavares 320. Aqui, sempre uma nova live para descontrair. Aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe. Até a próxima!